Namastê. Assim como expliquei na live em que estavam presentes o professor Palmeirim Soares, a professora Juliana Paiva e a professora Bianca Simões sobre dívida histórica, karma e reencarnação, o yoga não coaduna com o comunismo. Yoga e comunismo não se misturam, como óleo e água não se misturam. É impossível. Para quem compreende o que o yoga realmente é e compreendeu o que o comunismo é, ser comunista e yogi é a mesma coisa que tentar misturar água e óleo. Não casa, não funciona. O comunismo vem da ideia marxista, marxista porque é de Karl Marx, do materialismo, chamado materialismo dialético. O que é o materialismo dialético? É a negação do idealismo e é a negação da metafísica, a negação da existência do espiritual, a negação da existência de Deus. Isso é o materialismo dialético. Então, se você nega a existência de Deus, você não pode ser um autêntico yogi. O yoga vem de onde? Da Índia, que é uma terra santa, de homens e mulheres santos, de rishis, sábios e iluminados. Não estou aqui afirmando que todos os indianos são santos. Eu estou dizendo que a origem do yoga vem de homens e mulheres santos indianos, da era védica, do tempo védico e da contemporaneidade também, porque ainda existem homens e mulheres santos lá. Existem poucos santos, muito poucos, mas existem, são reais. Em pleno século XX, recebemos nos Estados Unidos da América um Paramahansa Yogananda, pai do yoga. No século XIX, Swami Vivekananda, vindos da Índia, homens santos. Então, queridos, o yoga, inclusive em sua etimologia sânscrita, que vem de yud, quer dizer união. União de quê? Do pequeno eu com o eu maior. Quem é o eu maior? Deus em nós, o Atma. Deus em nós, o metafísico, o espiritual. Se o marxismo nega o espiritual, o materialismo dialético nega o espiritual, então como o yoga pode coadunar, pode se casar com uma ideia ateística? Lembrando que Karl Marx, apesar de pregar o materialismo, em verdade, ele não foi um materialista, ele foi um satanista. Em sua obra teatral inacabada, Roulanen, ele jurou vingança contra Deus e contra a humanidade. Ele jurou vingança contra Deus e contra a humanidade. É horrível o texto que Marx escreveu. Quem jura vingança contra Deus e contra a humanidade não pode ser ateu. O ateu não crê em Deus, pelo menos pensa que não crê. No fundo, não existe essa crença da não crença. O ateísmo também é um engano, é uma mentira. O universo demonstra a existência de Deus, as leis cósmicas demonstram a existência de Deus. Negar que existem leis é ser anticientífico. E se existem leis, a lei das 4 forças fundamentais da natureza, a nível microcósmico, a força fraca e a força forte, a nível macro, a força eletromagnética e a força da gravidade, se isso existe, olha o ser humano, olha a perfeição humana. Eu falo, eu tenho olhos para enxergar, eu tenho mãos para pegar objetos, eu tenho cordas vocais, eu tenho como saborear, sentir o sabor dos alimentos, eu tenho como respirar o oxigênio e processá-lo em meus pulmões, eu tenho um coração que pulsa e que distribui o sangue por todo o meu sistema. A perfeição está aqui. Afirmar que tudo isso veio do acaso é crer no absurdo. Ou seja, de que o que existe no planeta Terra e muito possivelmente em outros mundos é obra de uma sucessão de acasos felizes. Um acaso atrás do outro feliz. As partículas subatômicas se uniram para formar átomos por um acaso feliz.
Os átomos se uniram para formar moléculas por um acaso feliz. As moléculas se uniram para formar organelas por um acaso feliz. As organelas se uniram para formar tecidos por um acaso feliz. Os tecidos se uniram para formar órgãos por um acaso feliz. Os órgãos se uniram para formar sistemas por um acaso feliz. Os sistemas se uniram para formar um indivíduo, um ser humano, por um acaso feliz. Seres humanos se unem para formar comunidades por um acaso feliz. E assim sucessivamente. A inteligência humana existe por um acaso feliz. Isso sim é ser místico. Isso sim é acreditar no invisível, que por uma sucessão de acasos o ser humano existiu na Terra. E não só o ser humano, mas mais de 8 milhões de espécies existem só no planeta Terra, de formas de espécies, como está registrado no Srimad Bhagavatam, que é um texto hindu, e que a biologia, os cientistas da atualidade, da contemporaneidade, comprovam esse número. Se não me engano, 8 milhões e 700 mil espécies, algo assim, na Terra, confirmando o Srimad Bhagavatam, ou Bhagavata Purana. Ah, mas é por uma sucessão de acasos felizes. Realmente é preciso ter muita fé, ser muito místico para acreditar que tudo surgiu por meio de acasos felizes. O materialismo dialético de Karl Marx, além de ser uma doença anticientífica que leva à desconstrução do ser humano e da sociedade, porque promove uma espécie de afunilamento das dimensões humanas. Até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a OMC, a OMS, perdão, Organização Mundial da Saúde, afirmava que nós somos seres biopsicossociais e espirituais, 4 dimensões: biológicos, psíquicos, sociais e espirituais. O que é que o materialismo dialético de Karl Marx faz? O que é que a pedagogia do oprimido de Paulo Freire faz? O que é que a ideologia macabra de Antônio Gramsci faz? Promove o quê? O afunilamento das dimensões humanas. Nós passamos de seres possuidores de 4 dimensões para uma apenas. Ou seja, excluímos o biológico, porque ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Essa não é a visão defendida pelo esquerdismo atualmente. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Isso é negar a biologia. Excluímos o lado psíquico, psicológico, excluímos o lado espiritual, porque é o materialismo. O marxismo é o materialismo dialético. Excluímos o lado espiritual e ficamos apenas com o quê? Com o social, somente o social. Então é um reducionismo do ser humano, é reduzir o ser humano a uma única dimensão. E isso, queridos, em verdade, é promover o sofrimento, porque o ser humano, ele não é somente social. Ele é biológico, sim. Não estou aqui excluindo nossos irmãos homossexuais, não. Eles são nossos irmãos, merecem o nosso amor. Assim como eles merecem o nosso amor, os héteros também. Devemos unir e não dividir. A divisão é satânica. A divisão vem de onde? De Maya. Maya é o grande ilusionista cósmico, é o grande matemático cósmico que divide. Deus é a unidade, é o um. O yoga nos leva para onde? Para a unidade, Yud, união, unidade. Satã ou Maya leva para o 2, o 3, o 4, o 5. A própria ideologia que vocês conhecem fala de incontáveis divisões do ser humano. Isso é uma espécie de esquizofrenia, já não sabemos mais o que somos. Mas os nossos irmãos homossexuais são nossos irmãos e merecem todo o nosso amor e compreensão.
Então, não estou falando nesse sentido. Devemos ser um pouco mais inteligentes, aprendemos a raciocinar um pouco melhor, colocar os nossos cérebros para funcionarem, para não criarmos divisões, ódio no seio da sociedade, porque o ódio gera na natureza energias que vão promover terremotos, calor excessivo, tsunamis, erupções vulcânicas e assim por diante, porque é o mau karma de nossos pensamentos, de nossos sentimentos lançados no éter. E isso trará para a Terra resultados não desejáveis para nós humanos, porque somos, diante da força, da fúria da natureza, somos frágeis, apesar de sermos deuses. Se seguirmos as pegadas dos grandes santos da Índia e de outros lugares, de outras tradições, somos poderosos, somos seres poderosos. O que Jesus fez, podemos fazer. Os inúmeros exemplos de santidade na Índia, como Swami Narayan, que amansou um leão, o próprio Senhor Buda, que amansou um elefante furioso, os Chaitanya Mahaprabhu, que amansava feras, que bailavam com ele quando ele cantava o Mahamantra para Krishna. Somos seres poderosos, mas se nós não olhamos para dentro, não fechamos os olhos em contemplação, praticando a interiorização das indrias, dos sentidos em pratyahara, jamais descobriremos esse paraíso portátil que está dentro de nós, principalmente se continuarmos nessa visão materialista, dialética, que nega o espiritual, desse marxismo-comunismo. Yogananda afirmou na página 66 da obra O Romance com Deus que o comunismo é o maior dos inimigos e que ele estava apenas esperando o momento propício para se espalhar, o que na verdade aconteceu. Ele disse: mantenham as nações espiritualmente fortes para que o comunismo não se espalhe. Isso foi em 1940. O comunismo se espalhou. Por quê? Porque talvez de certa forma falhamos. Nós não buscamos a espiritualidade, buscamos o quê? O materialismo. Materialismo não é a mesma coisa que consumismo. O materialismo dialético é a crença de que somos apenas corpos, matéria, de que devemos viver apenas para o social e negar o espiritual. Ao negarmos o espiritual, caímos na falácia do comunismo. E nações têm sucumbido nas misérias material, miséria intelectual, miséria moral e miséria espiritual. É triste, é lamentável. Então, queridos, yoga e comunismo não se casam, porque yoga é um caminho para a espiritualidade, para Deus, assim como é o cristianismo, assim como é o budismo também, assim como é o judaísmo, assim como é o sufismo, são caminhos para Deus. O marxismo, o materialismo dialético é o caminho para a negação, para a desconstrução do mundo. Tive um professor na faculdade, ateu, ele chegou a me dizer certa vez: Alexandre, eu desconstruí o mundo, intelectualmente falando. Cheguei às portas do suicídio. Só não me suicidei porque abracei uma árvore e vi Deus na árvore. Isso não é panteísmo. O yoga é panenteísta, não é panteísta, é panenteísta e nem politeísta. Na verdade, o panenteísmo é a crença de que existe um Deus, um apenas. Mas esse Deus único, ele se manifesta em todas as coisas que existem. Todo o universo ou universos são manifestações da mente dele. Ele manifestou tudo, como Krishna afirmou no Bhagavad Gita. Todas as coisas estão em mim, mas eu não estou nelas. Foi a consciência cósmica que falou por intermédio do Senhor Krishna. Todas as coisas estão em mim, mas eu não estou nelas. Isso é panenteísmo. Um Deus que se manifesta de diferentes formas, que é imanente e transcendente ao mesmo tempo, que é pessoal e impessoal ao mesmo tempo. Então, yoga e comunismo não se misturam. Amor a Deus, Vyakti Dharma, amor à família, Parivarika Dharma, amor à sociedade, Samandya Dharma, amor à pátria, Rashtra Dharma, e amor à humanidade, Manava Dharma,
O Dharma é a lei, é a religiosidade, é o próprio Deus. Amar a todas as pessoas, independentemente de sua condição social, de sua cor de pele, de sua preferência sexual. Amar a todos, porque Deus está em todos. Isso é união, isso é yoga. Namastê.